Nós estávamos mexendo aqui com a controller, no caso, né? Na realidade, nós estamos criando a DAO e fazendo os ajustes de acordo com o que é necessário fazer para as operações que nós precisamos. Correto? Então, o que acontece é assim, primeiro, essa parte que nós estamos trabalhando, a ideia de hoje era que vocês pegassem para fazer, porque ela pode se tornar um tanto quanto complicado de um certo ponto para frente, né? Então, a ideia era tentar fazer uma parte, como eu fiz a videoaula na semana passada, na aula passada, a ideia era que vocês fixassem um pouco para depois a gente poder tocar, certo? Porque uma coisa que tem acontecido é que se eu fizer uma sequência de videoaulas a respeito dessa matéria, pode acontecer de chegar no meio do caminho vocês não conseguirem tocar o barco para frente, porque de certa forma vai aumentar o grau de complexidade. Ou seja, de uma aula para outra, vocês não podem deixar de assistir a videoaula para estarem sintonizados com o que a gente está fazendo, porque caso contrário, se ficar uma aula, duas aulas sem ver no meio do caminho ali, na próxima aula pode não conseguir resolver os problemas que tem, certo? Então, para o bem geral, como a gente está revendo e estamos ajustando o formato, e a ideia dessa aula é que a gente discuta sempre o que precisa, o que não precisa e como a gente vai fazer esse processo, muitas vezes é necessário realmente que vocês participem mais do processo e venham atualizados. Porque não é porque tem videoaula que depois consegue acompanhar o processo, o ritmo do que nós vamos entrar. Certo? Está bem claro isso? Porque em outras turmas o que acontece é que se não acompanha constantemente as etapas que nós estamos fazendo, vai chegar um momento que vai dar uma pane geral. E é o que a gente não quer que aconteça. Certo? Estamos entendendo? Então, vamos só revisar o que nós fizemos na aula passada para a gente dar sequência no que tem. A gente tinha uma versão da controller, onde eu tinha um método do pesquisar que era uma procedure. Mas como a controller vai estar em contato com o formulário, no formulário eu tenho a necessidade de verificar, na hora de fazer uma pesquisa, que ele me dê um resultado. Fizemos um ajuste. O ajuste que a gente fez foi fazer o quê? Foi o método que eu tenho dentro do formulário, ele leva em consideração que eu tenho ali um botão. Esse botão vai executar uma pesquisa. Essa pesquisa vai ter que passar para outra camada. Nós tivemos uma aula só para reforçar o conceito das camadas, certo? Então, o que vai fazer? A hora que eu clicar no botão, ele vai pegar o valor que tiver nesse campo edit, que está aqui, e vai chamar a controller e vai pedir para que ela execute essa pesquisa. Num primeiro momento, eu posso ter algumas situações. Então, vamos dizer assim, eu venho aqui dentro do meu botão pesquisar, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar a controller, países, e vai passar como parâmetro e vai passar o objeto. Ele pode retornar aqui um resultado, uma string, que pode ser nada, pode ser dizer que está vazia, e se eu tiver a minha coleção vazia ou eu não tenho dados para mostrar, então é interessante que vai mostrar que não tem valores em países, para que o usuário saiba que eu não tenho dado nenhum cadastrado, né? Caso contrário, eu posso não ter encontrado o valor. E a terceira hipótese é que eu posso ter encontrado esse valor. Certo? São as três possibilidades que eu tenho com relação ao meu método de pesquisar. Certo? Nós vamos fazer depois esse método aqui de pesquisar que ele seja um pouco mais eficiente do que o que a gente tem hoje, né? Como é que seria um pouco mais eficiente? Por exemplo, eu poderia vir aqui nesse campo Edit e digitar lá, colocar BR, né? E ele conseguir lá buscar Brasil.
por exemplo, ou digitar Brasil completamente, certo? Mas eu poderia, por exemplo, colocar um código. O Brasil vai ter um código vinculado com ele, certo? E eu digitar o código, que é um valor numérico, que não tem nada a ver com o nome do país, e eu também conseguir ir lá buscar ele, certo? Então, poderia ser algo um pouco mais, vamos dizer assim, eficiente na hora de fazer a operação, né? Quando a gente estiver trabalhando com esse consulta aqui, eu vou estar checando. Mas, num outro momento, eu vou ter uma situação de que eu vou estar trabalhando lá com o cadastro, né? Vamos abrir lá. Eu vou ter lá o cadastro de países. E quando eu tiver no cadastro de países aqui, por exemplo, nós tínhamos a situação de que dentro do formato que a gente estava fazendo, se eu digitasse um nome de país e esse nome de país, porventura, já existisse, que é a situação lá no cadastrar novo que a gente tinha, no formato sem interface gráfica, o que a gente fazia? A gente dava uma mensagem dizendo, esse país já está cadastrado. Não é isso que a gente já fazia? Porque eu vou poder pesquisar e a hora que eu vou pesquisar, eu posso querer encontrar ou posso não querer encontrar e ele vai dizer lá que esse país já está cadastrado, certo? Esse formato, a gente também pode chegar aqui na interface e fazer com que ele faça essa operação e trazer para a gente o cadastro de países e dizer, olha, esse cara já tem, esse país já tem, certo? Mas eu também poderia querer colocar não no cadastro de países, mas, por exemplo, eu posso querer vir aqui no cadastro de estados, e no cadastro de estados eu poder colocar no campo que eu tenho aqui, que especifica lá o código do país, esse campo, código do país, eu poderia colocar o código do país e ele automaticamente me trazer o objeto país, certo? Sem ter a necessidade de clicar o botão pesquisar, ir lá pesquisar para ele poder encontrar e ele poder me trazer. Por que isso? Porque muitas vezes o usuário que vai estar trabalhando, ele sabe os códigos de cabeça, os principais códigos. E o código do país, por exemplo, ele pode já saber de cabeça ou nós podemos, por exemplo, propositalmente colocar o país Brasil como código 1, que seria um código fácil de ser identificado, certo? Assim como no caso do estado, eu poderia cadastrar o estado com código 1 como sendo o estado do Paraná, né? Na verdade, eu prefiro mais assim, o país com código 1, estado com código 10. Aí, automaticamente, nessa lógica, cidade, Foz do Iguaçu seria o código... Oi? Um, 10, 100. Certo? Eu tentei. Claro, eu sei, tá olhando com a cara que tá bom e aí? Então, esse formato de fazer dessa maneira o processo vai gerar quem é responsável por fazer essa operação de buscar, né? Então, esse trâmite que nós temos é o que nós vamos ter que trabalhar em cada um dos módulos, né? Eu tenho formulário. No formulário, eu não vou colocar SQL, no formulário eu não vou colocar regra de negócio. Ele basicamente vai invocar, como a gente colocou aqui no Consulta Países, veja bem, eu tenho mensagens. Eu terceirizei a tarefa e coloquei para a controller. A controller chamar ou pesquisar, ele está terceirizando a tarefa para a controller fazer a operação de checagem, certo? Ela vai fazer a operação de checagem, eu estou passando um campo-chave e vou estar passando um objeto. Ela vai lá, verifica e me retorna um resultado. Baseado nesse resultado, eu vou apresentar o que é para ser mostrado em tela, certo? Então, o formulário vai ficar basicamente com mensagens. Eu vou ter objeto? Eu vou ter objeto. Mas o que vai acontecer? Se eu consigo mostrar as operações que a gente tem aqui, eu estou terceirizando o processo. O cadastro, observem aqui, só para a gente verificar. O novo, ele vai limpar,
mas ele está chamando este outro formulário. Ele vai conhecer o objeto, vai receber o objeto lá, ele vai carregar o objeto, ele vai mostrar o formulário. Eu poderia inverter qualquer uma dessas linhas aqui? Será que eu poderia colocar o conheça objetos antes do limpa edit? Poderia. Poderia. Poderia colocar o carrega antes do conheça? Não. Poderia colocar o show modal antes do limpa edit? Também não. Ou seja, essas duas linhas são as duas únicas linhas que, na verdade, não vai fazer diferença se eu colocar o conheça objetos antes do limpa ou depois. Certo? As outras linhas, elas têm que estar necessariamente nessa sequência. Porque se ela não estiver nessa sequência, o que vai acontecer? Se o objeto não chegou até o formulário de cadastro, eu não tenho como carregar ele. Certo? Eu preciso do objeto já estando no formulário de cadastro. E, embora pareça simples e pareça mais natural possível o formato que foi colocado, ele realmente tem uma sequência que é necessário ser respeitado. Certo? Então, observem aqui, ó, de qualquer forma, aqui eu não tenho métodos, né, eu não tenho operação de cálculo, eu não tenho um if, nem if eu não tenho aqui. O único if que eu coloquei foi aqui, porque depende do resultado que ele está trazendo. Certo? Eu não tenho condições. E as regras que estão aqui são regras que a gente chama de apresentação, porque é o que vai mostrar no formulário. A nossa ideia, quanto trabalhar com o formulário, com a parte view da implementação, é que ele mantenha essa característica, certo? No pior das hipóteses, nós vamos ter que trabalhar com essa ideia aqui, ó. Eu estou invocando a controller, certo? A hora que eu chego na controller país, que está aqui, que está sendo executado, ele vai fazer o quê? Aí sim, a controller país, ela vai tratar o que eu preciso fazer, certo? E esse tratar, ela pode ser em função da DAO, certo? Porque ela é o que vai determinar a regra de negócio, né? Então, eu venho aqui para pesquisar. Bom, então, vou verificar se ela for vazia, vou mandar vazia para o formulário, vou retornar. Se eu posso não ter encontrado, se o resultado aqui é 0, ele vai me retornar um valor que eu vou dizer que não foi encontrado. Certo? E eu poderia, ao contrário disso tudo, eu poderia ter encontrado, se o resultado for diferente de 0. Mas observem, no formato que a gente tinha lá em coleções, no formato coleção, no formato lista que a gente fazia lá, isso tudo estava dentro do mesmo lugar. Estava lá dentro da inclusão que a gente tratava. A coleção estava separado, a lista estava separada, certo? Mas a parte de implementação do inclusão que a gente fez, que foi que a gente trabalhou para mostrar o exemplo, o que acontecia? Eu tinha ele lá no formulário e mostrava, o valor foi isso, então eu mostro tal coisa. Aqui eu já não tenho esse formato, já passei para uma outra camada. E a hora que a gente colocar o banco de dados, uma parte disso vai deixar de existir, porque o próprio banco de dados vai dar o resultado para a gente, certo? Então, de certa forma, eu tenho a situação. Aqui eu estou executando, olha, um método chamando a DAO para pesquisar com o campo-chave, certo? E aqui eu estou chamando a DAO para carregar. Então, eu estou executando duas operações diferentes para um método que é o método pesquisar da controller. Está claro esse processo? O que a gente implementou na DAO aqui? Bom, eu invoquei o método carregar, que ele me traz a posição, e eu chamei o método pesquisar, né? O pesquisar, a gente colocou, aqui a gente fez um ajuste que não está ajustado lá, né? Aqui eu tenho dois parâmetros no pesquisar. Na controller, aqui, eu só tenho o campo-chave,
certo? Eu preciso de quem mais aqui? Eu preciso saber aqui se eu quero encontrar ou não quero encontrar, não é? A DAO aqui, ó, a DAO pesquisar. Virou uma function que vai me retornar um resultado, não é isso? Esse resultado que ele vai retornar aqui, ele é de que tipo? String. Certo? O que acontece aqui para ele retornar string? Eu estou dentro do método pesquisar. Eu tenho o parâmetro quero, ele vai me retornar o string. Mas o meu pesquisa aqui me retorna o que da coleção? Me retorna um string? Retorna um integer. Então, aqui eu preciso fazer um int to str para que ele possa retornar um string. Não é isso? E eu preciso receber o segundo parâmetro se eu quero encontrar ou não quero encontrar. Certo? Aqui neste caso, eu posso vir aqui no pesquisar e colocar, eu quero encontrar ou não quero encontrar? Teoricamente, aqui sempre eu vou querer encontrar. Certo? Porque se ele me mostrar na tela, na interface, eu estou buscando, eu estou dentro do formulário de consulta. Eu estou aqui dentro do formulário de consulta. Eu coloquei o campo-chave aqui, é porque eu quero encontrar. Não é verdade? Então, ou eu quero, recebe true. E eu vou chamar ele aqui porque eu quero encontrar ele aqui. Certo? Então, o que ocorre aqui? Bom, eu vou chamar ele, vou mandar buscar. A minha controller vai passar, vai receber, vai verificar se a minha coleção está vazia. Se eu tenho não tenho nenhum valor. Se ele vier aqui retornar o valor 0 convertido aqui, ele vai dizer que ele não encontrou o camarada. Caso contrário, ele vai ter que carregar o camarada na posição que está aqui. Aí esse mResult me retornou um string. Aí aqui, para mim mandar carregar, eu preciso de uma posição do tipo inteira. E aqui eu volto a converter ele para inteiro. Certo? Por que eu preciso de um string aqui? Porque, em princípio, eu vou mostrar mensagens. Certo? Eu vou estar lidando com esse processo. Né? Então, ele vai fazer dessa forma. E aqui o que eu tenho? Eu tenho o carrega, que está sendo utilizado, que eu tenho que receber a posição inteira, e eu tenho o objeto. E o objeto vai ter que receber o resultado dessa coleção. Certo? O que é que retorna o objeto? O objeto vai chegar lá e vai ter que me mostrar o dado que ele recebeu. Certo? Aqui ele vai receber e vai retornar o objeto. Né? O que a controller vai fazer? Ele recebeu o objeto aqui no pObjeto. Nós não concluímos essa operação aqui. Não é verdade? Como é que nós vamos fazer para que esse processo... A controller consegue mexer no formulário de cadastro ou de consulta? Observem aqui, ó. Se o result recebeu vazio. Se é vazia, significa que ele não encontrou nada, certo? Então vai mostrar a mensagem de que sem valores cadastrados para países. Ok. Se não for, ele vai colocar não encontrado. Certo? E se não for, que é o comentário que eu deixei? Ele encontrou. Se ele encontrou, então, veja bem, a controller, ele não vai conseguir manipular o formulário. Está claro aqui? Ele não consegue fazer isso de lá para cá, certo? Então, se aqui ele chegou nesse formato aqui, o que é que nós vamos fazer aqui? O que significa que eu devo fazer quando ocorre isso? Porque aqui ele chegou ao ponto de ter encontrado, certo? O que seria razoável ele fazer aqui, caso ele encontrar?
Aqui nós temos, não temos o que é o formulário que nós temos? Aqui nós vamos ter que trabalhar com esse componente que é um list view. E nesse list view nós vamos colocar os atributos que eu quero que mostre da minha pesquisa. Certo? O que é esse campo list view? Então veja bem, eu tenho lá colunas. O que é colunas? Vamos fazer de novo. Eu cliquei com o botão direito, abri o menu. Eu venho em colunas. Ok, eu vou mandar adicionar. Nós temos lá o código do país, eu vou ter o país, eu vou ter o DDI, eu vou ter a sigla, eu vou ter a moeda. Além disso, eu tenho a data de cadastro, a data da última alteração e o código do usuário. Não é isso? Observe o seguinte, eu vim aqui e vou dar o F11. Quando eu dou o F11 nesse campo que está aqui, ele me abre o Object Inspector, olha, e tem um campo Caption aqui. Então, eu vou colocar lá, código. Vou colocar, o Caption eu posso colocar com acento. Código. Eu venho para o campo de baixo, eu vou colocar lá, país. Eu venho para o próximo, vou colocar sigla. DDI. Moeda. Código do usuário. Data de cadastro. E data da última alteração. Ok? Cada um desses camaradas aqui que eu coloquei, vou fechar aqui e volto para cá. Não apareceu, certo? Mas o que eu posso fazer? Eu tenho algumas propriedades que eu posso mexer aqui, que é aqui, tá vendo? Eu vou deixar como read only, tá? Vou colocar select all, que ele vai abrir um boxzinho para mim poder mexer. Eu tenho sort, tab, view style, estilo. Vou mudar esse cara, colocar como report. E tenho mais uma propriedade. Show hint, all select. Grid line. Observaram que aqui tem uns risquinhos bem suave. O que é esses risquinhos? Vamos voltar lá no edit. Eu tenho aqui, vou voltar lá no Object Inspector dele. Tá? No código, eu vou... aqui. Tem o widget. Vou colocar 100. Vou colocar 80. Vou em países, vou colocar lá 200. Vou vir em sigla, vou colocar 80. DDI, 80. Moeda, 100. Código do usuário, 60. Data de cadastro, vou colocar 80. E data da última alteração também vou colocar 80. Olha o que acontece aqui. Certo? Vamos ajustar um pouquinho. O
que é ajustar aqui. O código, eu não preciso necessariamente de 80. Vamos colocar lá 60. Ó, é um tamanho razoável, certo? A sigla também posso usar 60. Então, posso ajustar. DDI, também vou colocar 60. Que teoricamente vai ser uns 3 caracteres, certo? A moeda tá ok, né? O código do usuário, data de cadastro está ok. Algumas coisas que eu posso fazer. Eu venho no código, ó, ele tem alt size, tem alinhamento aqui. Ó. Ele está justificado. Eu vou colocar ele à direita. Certo? O sigla, ó, vamos voltar aqui. Sigla, ó, eu vou vir aqui e vou colocar ele centralizado. Certo? O DDI, eu vou colocar ele também alinhado à direita. O usuário, eu vou colocar centralizado. As datas, eu vou colocar centralizado. Ok? Então, eu consigo trabalhar com o formulário e montar ele de uma forma que apareça, ó, observe, aqui eu peguei o coisa. Ó, eu posso ajustar o tamanho dele de forma que consiga mostrar praticamente tudo. Vou aumentar um pouquinho o formulário. Nem sempre isso daqui vai ser possível, certo? Mas eu posso fazer esse ajuste. Por quê? Porque dessa forma eu consigo visualizar todos os atributos no mesmo formulário. A ideia é quando eu pesquisar aqui e eu encontrar, ele vai me mostrar somente o objeto que eu estou buscando nessa grid, certo? Não todos eles, mas só o objeto que eu estiver buscando. Ok? Então, vejam bem, nesse formato que vai estar aqui, para chegar e colocar esse camarada aqui, eu vou ter que popular essa minha grid, certo? É um método que eu não tenho aqui no momento, que vai ter que fazer o quê? Eu vou carregar a minha grid, a minha list view, eu vou popular ela, por assim dizer, como é feito no formato web. No web eu tenho lá tabelas, eu crio a tabela, eu vou lá, busco os objetos e coloco os objetos dentro da minha tabela. Essa list view é mais ou menos como se fosse uma tabela, certo? Esse que é o princípio. Observe que aqui eu utilizei os termos aqui usando maiúsculo e minúsculo, tentando respeitar, né, a descrição, mas o conteúdo que vai estar aqui a gente vai trabalhar sempre em caixa alta. Por que a gente trabalha com caixa alta para armazenar os dados? Para não ter que ficar criando pesquisa entre maiúsculo e minúsculo. A pessoa digitou diferente, digita tudo em maiúsculo, não tem problema, sempre vai ser fácil. Além de ser mais legível, a caixa alta, no caso, escrita em maiúsculo, todo lugar onde você for utilizar, não há problema em você colocar, por exemplo, está no meio do contrato, tem que colocar o nome, coloca o nome todo ele em maiúsculo, não há problema nenhum, vai destacar dentro do contrato, certo? E não ficaria errado, certo? Então, a gente procura trabalhar dessa forma. Mas o formulário em si, observe que eu sempre trabalho com maiúsculo e com minúsculo. Porque se você trabalhar sempre o formulário, aí é uma questão de ergometria, o que acontece é que o formulário fica muito carregado se você tiver todo ele em maiúsculo. E não dá para colocar tudo em negrito, porque se você coloca tudo em negrito, aí fica pesado, certo? Então, você tem que tentar fazer com o básico que você tem do formulário, tentar ter uma harmonia, ser mais ou menos tranquilo. Os dados têm que ter uma forma que você consiga buscar eles de uma forma mais coerente, né, mais correta, e aí, neste caso, seria colocar todo ele em maiúsculo, certo? Mas desse formato, a gente consegue trabalhar o que é o visual que eu preciso ter de uma forma razoável, certo?
Não tem cores aqui, poderia utilizar cores? Poderia utilizar cores. Poderia ter uma linha de uma cor, outra linha de outra cor? Daria para trabalhar com essa variação, certo? Não é o foco no momento. No momento, vamos fazer uma coisa simples, que funcione, que tenha o conteúdo que a gente precisa. Tá claro aqui? Então, veja bem, ó, nós vamos estar efetuando esse processo aqui, onde eu vou estar montando aqui os dados. A minha consulta aqui, ela vai vir aqui para gerar um resultado, e esse resultado eu vou ter que ir buscando da minha controller para poder carregar o resultado aqui na minha list view, certo? E assim nós vamos trabalhar com as outras operações. Tudo bem até aqui? Vejamos. Tá, o controller país a gente já fez. Aqui ele carrega o objeto. Isso significa que aqui na consulta país ele vai retornar, o objeto vai chegar aqui quando ele for invocado. Aqui é cadastro, aqui é consulta, foi aqui que ele foi invocado, certo? E o objeto país vai estar aqui e ele vai popular a list view, certo? Geralmente, o que a gente faz nesses casos, e não sei se vocês perceberam, que eu não costumo colocar um código que seja muito extenso. Essa é uma prática que a gente deve praticar. Por quê? Porque eu tenho tarefas que são feitas, assim como foi feito lá em coleções, lá que a gente tinha métodos bem simples para fazer cada um o seu papel, aqui nós vamos trabalhar com a mesma ideia, certo? Não é fazer uma tripona lá, um código gigante. Vamos fazer códigos que são simples. Não sei por que ele não gosta muito dessa ideia. Eu vi um... pequenininho. 1.500 Pois é. Então, bateu o olho e sabe tudo. sabe tudo onde está. Então, nada de ficar criando códigos gigantes, certo? Vamos criar métodos, cada um para fazer o seu papel. O quê? Que absurdo, né? Por que teria uma incomodação? Tá. Então, tá tranquila essa ideia? Vamos tentar, vamos compilar aqui, deixa eu salvar todos os... Vai dar uma meia dúzia de erros aí, provavelmente. O básico. Oi? Tá divergente, né? Sim. Eu acho que eu vou passar a fazer daqui para frente só videoaulas, então, né?
e considero que vocês vão fazer em casa essa parte. Podemos considerar assim? Podemos. Mas, meu Deus. Ah, tem uma. Eventualmente a gente marca uma aula para tirar dúvidas. Seria bacana. Seria bacana. É tipo bullying, não é? É. É só tirar a conversão. Retorna bullying também, então. Tá tudo certo. Melhor não, né? Melhor deixa. Tá, não vai dar para a gente terminar agora. Vamos. Eu vou compilar ele depois e a gente continua na próxima aula. Triste. Estamos entendidos então o processo? Então, só vou pedir para que tomem cuidado, realmente, porque o conteúdo que nós vamos entrar daqui para frente, ele vai exigir muita atenção. Então, como as nossas aulas estão na segunda e na sexta, eu recomendaria que de uma aula para outra vocês sempre executem o que tiver, porque caso contrário nós podemos entrar num ciclo, se eu me empolgar aqui, de vocês depois não conseguirem alcançar o processo. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Depois eu não quero ver reclamações. Não, pode deixar que eu vou mandar ver.